Meditações no Evangelho de João. João capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 18. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. A entrevista entre o nosso Senhor Jesus Cristo e Maria Madalena, descrita nesses versículos e ocorrida imediatamente após a sua ressurreição, é uma narrativa peculiar ao Evangelho de João. Nenhum outro evangelista foi inspirado a registrá-la. De todos os relatos das aparições de nosso Senhor depois de ressuscitar dentre os mortos, nenhum talvez seja tão comovente e tocante quanto este. Aquele que consegue ler esta simples história sem profundo interesse deve ter um coração muito frio e insensível. Vemos, em primeiro lugar, nesses versículos, que aqueles que mais diligentemente e de forma perseverante amam a Cristo são os que recebem maiores privilégios da mão dele. É um fato tocante e que merece nossa cuidadosa observação que Maria Madalena não quis deixar o sepulcro quando Pedro e João voltaram para casa. O amor ao seu gracioso mestre não lhe permitia abandonar o lugar onde ele fora posto. Onde Jesus estava agora, ela não sabia dizer. O que havia acontecido com ele, ela não sabia. Mas o amor a fez permanecer junto ao túmulo vazio, onde José e Nicodemos o haviam recentemente colocado. O seu amor colheu uma rica recompensa. Ela viu os anjos que Pedro e João jamais haviam percebido. Ela ouviu-os falar e recebeu deles palavras de consolo. Foi a primeira a ver o nosso Senhor depois que ele ressuscitou dos mortos, a primeira a ouvir a sua voz, a primeira a manter conversa com ele. Alguém pode duvidar de que isto foi escrito para nossa instrução? Onde quer que o Evangelho seja pregado em todo o mundo, este pequeno episódio testifica que aqueles que honram a Cristo serão honrados por Cristo. Assim como foi na manhã do primeiro dia da ressurreição, assim será enquanto a igreja existir. O grande princípio contido na passagem diante de nós permanecerá válido até que o Senhor venha novamente. Nem todos os crentes possuem o mesmo grau de fé, ou de esperança, ou de conhecimento, ou de coragem, ou de sabedoria. E é inútil esperar que todos possuam. Contudo, é fato certo que aqueles que amam a Cristo com mais fervor e a Ele se apegam mais estreitamente sempre desfrutarão de maior comunhão com Ele e sentirão mais intensamente o testemunho do Espírito em seus corações. São precisamente aqueles que esperam no Senhor com o espírito de Maria Madalena a quem o Senhor se revelará mais plenamente, fazendo-os conhecer e sentir mais do que outros. Conhecer a Cristo é bom, mas ter certeza que realmente o conhecemos é muito melhor. Em segundo lugar, vemos nesses versículos que os temores e tristezas dos crentes muitas vezes são totalmente desnecessários. Somos informados de que Maria estava junto ao sepulcro chorando, e chorava como se nada pudesse consolá-la. Chorava quando os anjos lhe falaram: Mulher, por que choras? Chorava ainda quando o próprio Senhor lhe falou: Mulher, por que choras? E o peso de sua queixa era sempre o mesmo: levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Contudo, durante todo esse tempo, o seu mestre ressuscitado estava perto dela, com corpo, carne e ossos e todas as coisas pertencentes à perfeição da natureza humana. Suas lágrimas eram desnecessárias. Sua ansiedade era inútil.
Como Agar no deserto, ela tinha um poço de água ao seu lado, mas não tinha olhos para vê-lo. Que cristão reflexivo pode deixar de perceber que temos aqui um retrato fiel da experiência de muitos crentes? Quantas vezes nós ficamos ansiosos sem uma causa justa? Quantas vezes lamentamos a ausência de coisas que na realidade estão ao nosso alcance? 2/3 das coisas que tememos na vida jamais acontecem. E 2/3 das lágrimas que derramamos são desperdiçadas, derramadas em vão. Portanto, oremos por mais fé e paciência e concedamos mais tempo para o pleno desenvolvimento dos propósitos de Deus. Creiamos que frequentemente coisas que em determinado momento parecem conter apenas amargura e tristeza estão cooperando para a nossa paz e a nossa alegria. Uma vez, o velho Jacó disse assim: todas estas coisas são contra mim. Contudo, ele viveu bastante para ver o seu filho José novamente e para agradecer a Deus por tudo o que havia acontecido. Se Maria tivesse encontrado o selo do túmulo intacto e o corpo do seu mestre frio em seu interior, então sim ela poderia estar chorando. A própria ausência do corpo que a fazia chorar era um sinal de bem e uma causa de alegria para ela e para toda a humanidade. Em terceiro lugar, nós vemos nesses versículos quão baixos e terrenos pensamentos acerca de Cristo podem surgir na mente de um verdadeiro crente. Parece impossível extrair outra lição das solenes palavras que nosso Senhor dirigiu a Maria Madalena quando ele disse: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Sem dúvida, a linguagem é um tanto misteriosa e deve ser tratada com delicadeza e reverência. Ainda assim, é razoável supor que a surpresa inicial e a reação da grande tristeza para a grande alegria foram mais do que a mente de Maria podia suportar. Ela era apenas uma mulher, embora uma mulher santa e fiel. E é altamente provável que, no primeiro excesso de alegria, ela tenha se lançado aos pés do Senhor e manifestado os sentimentos de modo mais intenso do que era conveniente. Muito provavelmente, ela se comportou como alguém que pensava que tudo estaria bem se tivesse a presença corporal do Senhor, e tudo estaria errado na ausência do seu corpo. Este não era o mais elevado tipo de fé. Em suma, ela agiu como alguém que se esqueceu de que seu mestre era tanto Deus quanto homem. Maria fez pouco da divindade de Cristo e demais da sua humanidade, e assim provocou a suave repreensão do Senhor. Maria, não me detenhas. Não há necessidade dessa demonstração excessiva de sentimento. Em 40 dias eu estarei subindo a meu Pai. Teu dever agora não é permanecer aos meus pés, mas ir e dizer a meus irmãos que eu ressuscitei. Pense nos sentimentos dos outros, assim como nos teus próprios sentimentos. Depois de tudo, devemos confessar que a falha desta santa mulher foi uma na qual os cristãos sempre estiveram demasiadamente prontos a cair. Em todas as épocas, houve uma tendência na mente de muitos de fazer demais da presença corporal de Cristo e esquecer que ele não é um mero amigo terreno, mas ele é Deus sobre todos, bendito eternamente, assim como o homem. A obstinação com que os católicos romanos e seus aliados se apegam à doutrina da presença corporal real de Cristo na ceia do Senhor é apenas outra manifestação do sentimento de Maria quando queria ou o corpo de Cristo ou nenhum Cristo. Portanto, oremos por um juízo correto nesse mundo, como em todos os demais concernentes à pessoa de nosso Senhor. Contentemo-nos em ter Cristo habitando em nossos corações pela fé e presente quando 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, e esperemos pela presença real do seu corpo até que ele venha novamente. O que realmente necessitamos não é da sua presença carnal, mas do seu Santo Espírito. Finalmente, vemos nesses versículos quão bondosa e graciosamente nosso Senhor fala aos seus discípulos. Ele manda Maria Madalena levar-lhes uma mensagem, chamando-os de seus irmãos. Ele ordena a Maria que diga a eles que seu Pai é o Pai deles e que seu Deus é o Deus deles. Apenas 3 dias antes, todos o haviam abandonado vergonhosamente e fugido. Contudo, este misericordioso mestre fala como se tudo estivesse perdoado e esquecido. Seu primeiro pensamento é trazer de volta os errantes.
curar as feridas de suas consciências, reanimar sua coragem e restaurá-los ao lugar que ocupavam anteriormente. Este era de fato um amor que excede todo entendimento. Confiar em desertores e demonstrar confiança em apóstatas era uma compaixão que o homem dificilmente pode compreender. Tão verdadeira é a palavra de Davi: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele se lembra que somos pó. Isso está no Salmo 103, no verso 13 e verso 14. Deixemos então esta passagem com a consoladora reflexão de que Jesus Cristo jamais muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Assim como tratou os seus discípulos errantes na manhã da ressurreição, assim tratará todos os que nele creem e o amam, até que venha novamente. Quando nos desviamos do caminho, Ele nos trará de volta. Quando caímos, Ele nos levantará outra vez, mas jamais quebrará sua promessa real. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Os santos da glória entoarão um único cântico, no qual toda voz e todo coração se unirão. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Isso está no Salmo 103, no verso 10.